Anuário Espírita de 2000. Duas descobertas de cientistas famosos com o auxílio de sonhos espíriticos. Luiz Agassiz e a reconstrução de um peixe fóssil. Inúmeras grandes verdades e inspirações foram recebidas sob a forma de sonhos e, consequentemente, não podemos subestimar sua imensa contribuição ao trabalho de muitos dos maiores escritores, músicos, inventores e cientistas do mundo. O homem que colheu de forma bem-sucedida plenos benefícios do sonho criativo foi Luiz Agassiz. Nascido em 1807, Agassiz tornou-se um dos biólogos mais capazes de sua época. O uso que fez do estranho poder de sonhar aconteceu quando ele estava estudando um peixe fossilizado. Apenas uma quantidade limitada do peixe aparecia no fóssil e Agassiz estava encontrando dificuldades para conseguir reconstruir parte do peixe que estava faltando. Incapaz de encontrar uma solução para o seu problema, Agassiz foi se ocupar de outras coisas, tirando da cabeça o dilema que estava enfrentando com seu peixe fóssil, ou pelo menos foi isso que ele pensou. Nesse meio tempo, seu subconsciente pôs-se a trabalhar e pouco depois ele sonhou com um peixe completo. No entanto, ao acordar, Agassiz percebeu que tinha, desafortunadamente, se esquecido dos detalhes do sonho, embora estivesse convencido de que a resposta às suas perguntas se encontrava em algum lugar no fundo de sua mente. Ele tinha razão. Na noite seguinte, o mesmo sonho com o peixe fossilizado voltou. E com uma caneta e papel que tinha deixado sobre a mesa da cabeceira, Agassiz desenhou o que tinha visto no sonho, e assim o problema de Agassiz acabou sendo resolvido, miraculosamente por um sonho. Kekulé e a descoberta do anel benzeno. Outro que utilizou o poder dos sonhos foi o químico alemão Friedrich Kekulé, realizador de uma importante descoberta na ciência da química. Nascido em 1829 em Darmstadt, Kekulé planejara originalmente tornar-se arquiteto e começou seus estudos na Universidade de Gießen, tendo este fim em vista. No entanto, foi logo persuadido a trocar de profissão e mudou-se então para a química. Kekulé recebeu o doutorado em 1852 e foi progredindo na profissão até tornar-se professor de química em Ghent, Bélgica. Alguns anos depois, foi nesta época que ele provou que o carbono é quadrivalente e que seus átomos podem se unir para formar longas cadeias. Uma noite, em 1865, Kekulé teve um sonho muito esclarecedor e narra desta forma: minha mente estava em outro lugar, em algum outro lugar. Virei a cadeira para que ela ficasse na frente para a lareira. E fiquei lá, sentado, meio adormecido. Os átomos saltaram mais uma vez frente a meus olhos. Desta vez, os grupos ficaram menores, modestamente. Atraí meus olhos mentais, já treinados por repetidas visões do mesmo tipo. Agora distinguiam formações maiores que se representavam sob várias formas, longas cadeias, tudo em movimento, virando e girando como cobras. E veja, o que era aquilo? Pergunta. Uma cobra agarrava seu próprio rabo e zombeteiramente essa forma girava frente a meus olhos. Acordei como se tivesse sido atingido por um relâmpago. Desta vez passei novamente o resto da noite elaborando as significações do que vira. A consequência deste sonho é que ele fez com que Kekulé percebesse que os átomos de carbono tinham a capacidade de se unir sob a forma de anel. E esta sua descoberta foi de valor inestimável para a ciência, estabelecendo o fundamento para a moderna teoria estrutural da química orgânica. Posteriormente, Kekulé afirmou: vamos aprender a sonhar, então talvez possamos encontrar a verdade. Sonhos espíriticos. Sonhos espíriticos. O sonho liberta, em parte, a alma do corpo, então ela percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Alguns, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Com eles viajam, conversam e se instruem. O Livro dos Espíritos, Kardec, questão 401 e 402. Como explicar essas visões de coisas reais que jamais se viram no estado de vigília? E aquelas mesmo em que jamais se pensou? Pergunta. Só o Espiritismo podia nos dar a chave desse fenômeno bizarro.
que passa despercebido por causa da própria vulgaridade, como todas as maravilhas da natureza que calçamos sob nossos pés. O Livro dos Médios, Kardec. Na Turquia, 5 dias após o terremoto, o filho pediu resgate de sua mãe depois de ter sonhado com ela dizendo: estou viva. Golkuk, Turquia. 2 pessoas foram encontradas com vida ontem sob os escombros de edifícios que desabaram com o terremoto de terça-feira na Turquia. Meliha Sarsan, de 52 anos, foi resgatada por uma equipe formada por turcos, israelenses e búlgaros após ficar 135 horas sob o entulho em Sinarsik, a sudoeste de Golkuk, informou o exército israelense. Não há dados sobre seu estado. A deficiente física Adalet Setnol, de 57 anos, foi retirada dos escombros em Golkuk, 180 km a sudoeste de Istambul, 131 horas depois do terremoto. Uma equipe de socorro francesa localizou-a e encaminhou para um hospital. Seu filho Darkan pediram que as equipes de resgate fossem ao local após ter sonhado com a mãe dizendo: estou viva. A sobrevivência das 2 mulheres constitui casos excepcionais de sobrevida de um ser humano após ficar sem água por mais de 72 horas. Tempo máximo que uma pessoa consegue viver nessas condições, segundo médicos. Especialistas em resgate da Cruz Vermelha Internacional citam exemplos raros de pessoas achadas vivas 10 dias depois do terremoto na Colômbia e Afeganistão. As equipes de socorro continuam trabalhando, embora a esperança de encontrar sobreviventes diminua drasticamente. Reuters, São Paulo, 23 de 8 de 1999. Anuário Espírita de 2000. O garoto gênio. No dia 6, Gregory Smith, um garoto miúdo de 10 anos, assistiu à sua primeira aula na Randolph Macon College, uma pequena universidade localizada em Ashland, estado da Virgínia, Estados Unidos. O que levou Gregory aos bancos universitários foram suas 2 peculiaridades. A primeira, da legislação americana, que não impõe limite de idade para o ingresso no 3º grau. A segunda, a inteligência precoce do menino. Aos 14 meses de idade, ele já memorizava e recitava livros, e aos 18 garante sua mãe, Janet, fazia cálculos. A precocidade o transformou numa celebridade nacional. No ano passado, apareceu em vários programas de televisão. Filho único, Gregório concluiu o primário e o secundário, que normalmente levam 13 anos, em 5 por hora. Faz planos de obter 3 PhDs até os 33 anos. Como é previsível, diz que sonha ser presidente do país. A família vivia na Flórida e se mudou para a Virgínia para poder acompanhar Gregory. Universidade de prestígio em queda. A Randolph Macon espera ganhar alguma promoção com a bolsa de estudos em torno de $70 mil que ofereceram ao garoto. O gênio é a síntese profunda de vidas numerosas, em que a perseverança e o esforço se casaram com a mais brilhante florações da espontaneidade. Peter Emmanuel Franciscano Xavier, no livro O Consolador. Depoimento de Teodoro José Papa. Cura espiritual da genitora e inesperada mensagem da prima desencarnada na Itália. Membro de tradicional família italiana, extremamente católica desde os primeiros anos de nossa infância, lá numa pequena cidade da Calábria, víamos a nossa genitora cair por terra, em excessos, e com vizinhos e parentes a socorrê-la com vinagre e tapas no rosto até recuperar os sentidos. Nosso pai já estava no Brasil há 2 anos, onde desempenhava, em Araraquara, o cargo de engenheiro agrônomo da prefeitura. Em 1914, a família foi chamada, instalando residência na Morada do Sol. Durante quase 4 anos, assistimos às mesmas cenas: quedas, gritos, socorros e médicos, sem nenhum resultado. Foram 4 anos de provas e sofrimentos. Por questões profissionais, em 1918, a família transferiu a residência para esta cidade de Ribeirão Preto, onde o nosso genitor, a convite do prefeito, Dr. Marcelo Bittencourt, passou a exercer as mesmas funções de agrônomo, passando toda a família a residir numa casa no alto da rua Tamandaré, anexa à atual escola profissional, pois que ali era o horto municipal. Ali passamos a maior parte de nossa infância, pois o horto abrangia uma grande área, inclusive o bosque municipal e parte do Morro de São Bento. Ao lado estava a Chácara Olímpia.
onde residia a família do senhor Lino Engrácia, com a qual logo fizemos amizade, brincando com o filho menor, hoje Dr. João Engrácia de Oliveira. Passamos os primeiros 3 meses que foram cobertos de alegria. Julgamos que ela estivesse curada com uma simples mudança de ares, mas o engano foi total. E num dia que não se apagou da nossa memória, apesar dos nossos 10 para 11 anos, vimos a nossa mãe a correr, gritar e chorar pela Rua do Horto, com cerca de 12 funcionários procurando acalmá-la, sem resultado. Nesse interim, um médico foi avisado, chegando de charrete com nosso pai. Aplicou injeção e ministrou remédios. Após algum tempo, foi se acalmando e voltando tudo à serenidade. Com a saída do médico, aproximou-se um funcionário conhecido por Nani, que respondia pelo expediente na falta do nosso genitor, e disse: Senhor Papa, essa doença de sua esposa não é para médicos. Como o médico vidente e auditivo que era, passou a relatar e a explicar toda aquela fenomenologia que o nosso pai aceitou de momento, pedindo orientação sobre aquele fenômeno e como deveria proceder. A orientação foi clara, indicando um médium de nome João Perujo e sua esposa, Dona Fraquita, dando assim início ao tratamento com passes e água frutificada. Além dos passes, passou-se a fazer reuniões mediúnicas em nossa casa. Durante os anos de 1919 e 1922, desenvolvendo a nossa genitora excelente mediunidade de incorporação e por intermédio por seu intermédio assistimos às mais belas comunicações. Ela era uma mulher analfabeta. Lembramos que numa reunião manifestaram-se o espírito de um bispo católico que relataram uma missa em latim imperfeito, pois que o nosso pai conhecia esse idioma. Com seu desenvolvimento desapareceram os acessos e todas as suas consequências, excessos. Agora está realmente curada. Queremos frisar bem que fora nessa casa da rua Tamandaré, durante os 6 anos que ali moramos, que assistimos em plena luz do dia, os mais belos fenômenos mediúnicos, razão porque toda a família passou a dedicar-se à nobre causa da codificação kardeciana. Correio Didier, Votuporanga, São Paulo, maio de junho de 1998. A passagem que mais marcou minha vida. A Nancy. Existe na sua vida de dedicação à doutrina alguma passagem marcante, Teodoro? Teodoro José Papa. Tive várias passagens. Tenho uma lembrança da última guerra, onde o exército nazista ensanguentou o mundo. Um médium visitou o nosso centro apenas 2 vezes, e na sessão, através dela, uma médium visitou o nosso centro apenas 2 vezes, e na sessão, através dela, um espírito gritava e chorava. Falei com o espírito, que me disse: sou cega, não enxergo nada, não sei de nada. Só ouvi uma voz que disse para vir ao centro espírita Eurípides Bassanuto, pois o presidente desta casa é seu primo. E a passagem que mais marcou minha vida, porque lembrei que na Itália tinha 2 primas que nasceram cegas, quando houve a invasão de Nápoles para expulsar o exército nazista. Os jornais noticiaram que o inferno descrito por Dante era fichinha, pois o céu estava coberto por aviões bombardeando e diversas casas foram destruídas, inclusive uma que abrigava crianças cegas. Nossa prima estava lá e foi morta. Por isso o espírito veio até o centro através dessa médium. Essas manifestações ficaram gravadas em minha alma, no meu consciente, no meu eu, e jamais esqueci. Foi um dos mais belos e grandiosos provas da imortalidade da alma. Tópico da entrevista concedida ao jornal O Girassol, Marília, São Paulo, setembro, outubro de 1998. Anuário Espírito de 2000. Um caso de transfiguração e a comprovação de uma visita domiciliar espiritual. Íngreme, aspérrima, sob os nossos passos, resvalentes ao rolar da chuva, a ladeira do Faria, trepando para o morro da favela, parecia um caminho sem fim, molhados e arfando. Subimos aqueles 2 muros por uma lôbrega escadaria de pedras, e na casa número 133 entramos na sede do Centro Espírita Caridade Mãe de Omar. Sala pequena, cheia de cadeiras, bem iluminada. Na ausência do presidente do centro, dirigia os trabalhos do senhor Alfredes Ferraz Sóstenes. Contrariando a nossa expectativa, começaram então a desenrolar-se em série fenômenos mediúnicos interessantes, sobretudo os ocorridos com a senhora Elisa Pereira Sucena,
cujas transmutações fisionômicas merecem ressalto. Ocorreu então o primeiro caso dramático. A médica Elisa, a debater-se, bracejando, gritava: "Miserável! As ondas me arrastam, atirou-me no mar. Eu vinha contente, brincando, infame. Desprenderam-se-lhes as madeixas a envolvê-la, enquanto seus lábios descreviam em termos lancinantes a luta de uma pessoa contra as vagas. O presidente, que a nossa presença parecia constranger, teve instantes de perplexidade e insistiu pelo nome do espírito que julgava presente, até obter a resposta. Olga Belmonte, vós sabeis que morreu e que sua parte espiritual subiu para os astros? Perguntava ele. Ah, infame, as ondas me arrastam, clamou a médio, tombando de costas, com os braços encolhidos, músculos retesados, imóvel. Endireita o corpo da médio, não podeis fazer isso. Olga, Elisa, chamava inutilmente o seu Alfredo Ferraz, cujo embaraço era visível. Tocou depois com um dedo nos braços da média e ficou de pé. Diante dela, a orar baixinho, de repente, Elisa ergueu o busto desfigurada e a cabeça sobre o peito, prolongando um gemido doloroso e abafado. O diretor dos trabalhos, não tendo conseguido dominá-la com as suas exortações, voltou a orar. Mas a espera aflitiva não findava, quando a média Laura da Silva, um transe súbito, alcançando nas suas as mãos de Elisa, convidou: "Vem comigo", e despertou com ela. Repetidamente alegrou-se, risonha, a assistência e vozes argentinas, mutilando as palavras em linguagem infantil, soaram no ambiente. Mário, diziam os espectadores. A média Elisa apresentava-nos a mais notável transfiguração fisionômica que temos observado. O seu rosto, que demonstrava ter mais de 40 anos, e é redondo e cheio, como se torna fino e comprido, dando a impressão de uma juvenilidade real. Seus lábios, adelgaçando-se, balbuciavam entreabertos por um sorriso de criança. Ao seu lado, a médium Laura também modificara a face, porém não com igual perfeição. Disseram-nos, espíritos de crianças familiarizados com o centro. Mário gozava de mais simpatia. Prisciliana, atuando sobre Laura, também era estimado e denunciou em linguagem infantil que o médium Tito Martins Sucena, achando ridícula a fraseologia infantil, evitava receber o espírito do menino Cosme. Então Tito submeteu-se, justificando-se o seu receio. Os três médios, espíritos de criança, ora conversando entre si, ora com os assistentes, faziam uma bulha palavrosa em termos e vocábulos deturpado. Ficava-se ao vê-los em perplexidades e dúvidas. Anuário Espírita de 2000. Uma visita domiciliar espiritual é confirmada. Elisa Pereira Lucena. A esse relato podemos acrescer, para completar narrativas anteriores, um caso talvez extraordinário. O Dr. Oscar Lopes, prosador e poeta dos mais conhecidos nas altas esferas intelectuais, nos havia pedido para promovermos na alguma sessão, uma visita espiritual à sua residência, cujo endereço escreveu. Quando estivemos no centro Mãe Guiomar, a médium Elisa Pereira Sucena, em transe, dizendo-se atuada pelo espírito de Higino dos Santos, perguntou se queríamos que fosse a nossa residência. Agradecemos pedindo. Dr. Oscar Lopes deseja e pede a visita que nós não podemos receber. Quer visitá-lo? Pergunta. Onde reside o seu amigo? Pergunta. Na rua Visconde de Caravelas, edifício 2, Botafogo. Irei. Quando poderemos conhecer o resultado dessa visita? Pergunta. Hoje, antes de encerrar essa sessão. Recobrou-se a média, observando outras manifestações mediúnicas, não sentimos transcorrer o primeiro quarto da hora, quando o presidente da reunião avisou. O espírito que o senhor mandou está de volta. Vá falar com ele. Obedecendo, chegamos à cadeira em que se assentava a média. Que desejo de nós? Na rua Visconde de Caravelas, não há casa com o número indicado pelo senhor?
Pode descrever essa casa? Não. Não pode ao menos dar alguma informação sobre o local? Deve ser uma das primeiras casas daquela rua, lá do Par, nas proximidades da Rua Real Grandeza. Voltarei lá. Saiu do transe a médio e nós voltamos a atenção para os novos aspectos dos trabalhos desenrolados aos nossos olhos. Ao fim de meia hora, chamamos outra vez pelo presidente. Falamos novamente àquela média em transe. As suas ordens. A casa é número 6. O seu amigo não lhe disse que desejava fazer uma experiência de brincadeira? Acrescentou várias coisas, acentuando que a enferma existente na casa não corria perigo de vida, e àquela hora experimentaram uma sensível e súbita melhora. No dia seguinte, comunicamos ao Dr. Oscar Lopes a ocorrência. Disse-nos ele, então, que realmente quisera tentar uma simples experiência. Quanto ao número da casa, era em verdade 6, mas, dando-nos indicação errada, não tivera em mente dificultar a prova, pois obedecer apenas a um hábito. A casa, até um pouco tempo, tivera o número E2, e sendo recentemente a mudança na numeração, os moradores da rua frequentemente esquecem o número atual e indicam o antigo. Em relação à doente, confirmou a melhora assinalada pela média. É o caso cuja narração havíamos retardado. Tópico de duas reportagens realizadas pelo jornalista literário Leal de Souza para o jornal A Noite, Rio de Janeiro, 1924. Posteriormente reunidas em outras 95, no livro Mundo dos Espíritos, Oficinas Gráficas da A Noite, 1925. Ver 2 casos igualmente registrados nessa mesma obra, transcrito no Anuário Espírita, 1999. Anuário Espírita de 2000. A mais antiga instituição espírita em atividade no Brasil, e seu fundador, Benedito Júnior. Os historiadores espíritas têm cometido uma injustiça ao não divulgar a biografia de um dos mais importantes pioneiros do espiritismo no Brasil. Referimos a excepcional figura do confrade Benedito José de Souza Júnior, fundador da Associação Espírita Anjo da Guarda de Santos, em 2 de novembro de 1883. Na cronologia mais comum divulgada sobre o estabelecimento da doutrina no Brasil, nós vemos 1853, grupo fundado por Melo Moraes, no Rio, para estudo dos fenômenos espíritos. 1865, grupo genuinamente espírita fundado por Teles de Menezes, em Salvador. 1873, primeiro grupo constituído juridicamente, Confúcios, no Rio de Janeiro. 1876, após cisão do Confúcio, funda-se a Sociedade Espírita Deus Cristo Caridade. 1883, no Rio de Janeiro, o Grupo Espírita Santo Antônio, depois com o nome de Grupo Espírita Antônio de Pádua, que funcionou até a década de 70. 1884, fundação da Federação Espírita Brasileira. Pois damos a divulgação e mesmo reivindicamos que anotem os historiadores a fundação do Anjo da Guarda de Santos, São Paulo, que hoje cremos possui a honra de ser a mais antiga instituição espírita em atividade no Brasil, antecedendo inclusive a própria FEB. Benedito Júnior, o fundador. Ouro Preto, Minas Gerais, foi o berço reencarnante. Em 17 de janeiro de 1854, de Benedito José de Souza Júnior, filho de Benedito José de Souza e Joaquina Maria de Jesus Souza,
Aos 8 anos, Benedito Júnior. Aos 8 anos de Benedito Júnior, a família transferiu residência para Santos, São Paulo. Aos 12 anos, Benedito Júnior perde sua mãe, o que lhe foi motivo de grande tristeza, mas Dona Joaquina lhe deixou por patrimônio exemplo de bondade e caráter, que iria ser marcas suas por toda a vida. Radicando-se definitivamente em Santos, nessa cidade, fez seus estudos, serviu ao Exército, iniciando, após carreira como funcionário da então Recebedoria das Rendas Estaduais de Santos, onde galgou todos os postos até o de administrador, o mais alto da repartição. Ao 18 de abril de 1874, casou-se com aquela que seria o seu esteio por toda a vida, Amélia Carolina de Andrade, com o qual teve 10 filhos. Fachada do Centro Espírita Anjo da Guarda de Santos, a mais antiga instituição espírita em atividade no Brasil, cortesia do Arquivo Histórico. Integrado à vida social e comunitária de Santos, desde cedo, Benedito Júnior revelava sua inclinação à caridade e obras de benemerência, mas sempre carregou no coração a indivisível saudade da figura materna. Conforme relatou no Reformador, em 1º de junho de 1893, a princípio ele repeliu o espiritismo, mas, por insistência de um amigo espírita convicto, durante um mês, no ano de 1881, fez exercício com o fito de descobrir em si faculdades mediúnicas, sem resultado, e abandonou o trabalho. Na memorável noite de 24 de outubro, no entanto, estando só em casa, entretido com serviços profissionais, surge-lhe o espírito da mãe, pedindo que tome uma caneta e psicografe mensagem de orientação, indicando-lhe sua missão como médium e propagador da nova doutrina. Relata também o confrade pioneiro do espiritismo no Brasil, outra ocorrência mediúnica acontecida em 22 de fevereiro de 1882, quando, já praticante do espiritismo, desprendeu seu espírito do corpo para receber esclarecimento dos espíritos sobre uma questão do livro dos médiuns, que em estudo lhe suscitava. Era a época, então, de domínio clerical quase total, e que apenas homens corajosos como Benedito Júnior poderiam enfrentar para praticar uma religião que lhe falasse mais ao coração e à razão que a católica. O alto, por isso, tinha seu planejamento, colocou ao lado deste pioneiro, homem probe e querido da sociedade santista, outros espíritos missionários de igual moral e reputação ilibada. Eram eles Maria Patrícia, negra, aforreada e parteira respeitada, Teófilo de Arruda Mendes, Antônio José de Malheiros Júnior, José Bernardes de Oliveira, Celestino Silveira, Olímpio Leomil Vasconcelos, Ernesto Augusto de Azevedo, Manuel Geraldo Forjais, João de Souza e Manuel Alexandre Gonçalves. Esse grupo de pioneiros oficializou os trabalhos e estudos espíritas que já realizavam, até mesmo antes da liderança de Benedito Júnior, criando a Sociedade Espírita Anjo da Guarda em 2 de novembro de 1883. Também com o fito de melhor organizar o trabalho assistencial volumoso que prestavam à Sociedade Santista. Criaram em 22 de agosto de 1895 a Associação Auxílio aos Necessitados, também a mais antiga entidade filantrópica espírita do Brasil. No ano de 1994, após uma reestruturação estatuária, refundiram-se as duas instituições, que nunca interromperam suas atividades, tornando-as das mais antigas instituições espíritas do Brasil. Ainda em funcionamento, nessa ocasião estavam instaladas as duas entidades. A Praça Bonifácio 42, em prédio alugado por José Bernardes de Oliveira, caridoso amigo de Benedito Júnior, e um dos fundadores da Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio de Santos, Benedito José de Souza Júnior, tornou-se médium receitista, homeopático, respeitadíssimo em Santos, tratando tanto os pobres a quem assistia desveladamente, quanto aos ricos, que também o procuravam para a cura de seus males. Durante sua vida, o querido pioneiro do espiritismo em Santos recebeu muitas homenagens públicas por sua respeitada carreira de filantropo e por ter construído uma vida de cidadão impoluto, sem manchas, de dedicação intensa ao bem de seu semelhante. Em 22 de setembro de 1934, para Benedito Júnior, parte Benedito Júnior para o plano espiritual, tendo sua morte provocado grande comoção em Santos. O sepultamento realizado no cemitério de Paquetá foi uma verdadeira apoteose, e o cortejo fúnebre
acompanhado por quase todas as camadas sociais de população, todos lamentavam a perda do espírita, do filantropo, do cidadão exemplar e principalmente do grande amigo, do velhinho de branco, do curador, do pai dos pobres de Santos. Os historiadores e cronistas espíritas estão a dever. Insistimos em nossa afirmação inicial a fazer justiça a essa importantíssima figura do espiritismo no Brasil. No interior do Centro Espírita Anjo da Guarda encontra-se esta erma em bronze de Benedito José de Souza Júnior, seu fundador, cortesia do Arquivo Nacional. A título de contribuição à história do Espiritismo, informamos que no Rio de Janeiro funciona até o dia de hoje o Grupo Espírita Discípulos de Samuel, fundado em 1899 por Joaquim Bertolo dos Santos, a FEB, fundada em 1884, e o Centro Espírita Fernandes Figueira, fundado em 1892, com o nome de Grupo de Estudos do Espiritismo. Em São Francisco do Sul, Santa Catarina, permanece em atividade o Centro Espírita Caridade de Jesus, fundado em 1885 pelos irmãos Polidoro e Joaquim Antônio de Santiago. Em São Paulo, fundado em 1885 a 1890 por Batuíra, mas só registrado em 1904. Também está em atividade a instituição Beneficente Cristã Verdade e Luz. São alguns dos poucos grupos centenários espíritas ainda em atividade no Brasil até o dia de hoje. Fontes: Revista Reformador, 1 do 7 de 1893. Jornal A Tribuna de Santos, 21 de 11 de 1992. Livro Sociedade Espírita Anjo da Guarda, A Pioneira, de Edith Pires Gonçalves Dias. Boletim SEI, 11 de fevereiro de 1985. Série Documentos Históricos do Espiritismo, USE. Anuário Espírita de 2000.